Quando o texto vai nos dizer, Jesus falando que quem vê ele vê o Pai, e quem vê o Pai vê ele, é porque ambos, os dois nesse exato momento, então torna-se uma só pessoa. É igual quando um esposo combina com a esposa e fala: nós vamos fazer uma casa. A casa não é do marido, a casa não é da esposa, a casa é do casal, porque estão em acordo, estão em combinados para construir aquilo. Então é um só propósito. O ser humano passa um tempo, fadiga um relacionamento às vezes e causa um dano, um afeto no casamento e decide se separar. Pensa em querer separar e aquilo que eles construíram junto, aquele acordo se acaba e agora eles vão tentar um novo acordo para dividir os bens. No começo começa uma coisa com amor, com alegria, com um só propósito. E no final às vezes gera confusão, contenda porque quer dividir os bens. Então o ser humano, Deus criou o ser humano para estar ambos de acordo, unidos até o fim. Mas o homem ou a mulher com seus desejos, pensamentos, frustrações, acaba querendo desistir da unidade de um só propósito. Mas Deus e Jesus e o Espírito Santo, a Trindade chamada na teologia, não tem essa divisão. O que Jesus fala, o que o Espírito confirma e que o Pai decreta, eles não voltam atrás, porque estão de acordo. É um só propósito. Não tem maior, nem Deus, nem o Pai e nem o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. Porque os três estão no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Deu para entender até aqui? Amém. Jesus, ele ensinando para os discípulos que estava prestes a voltar para o Pai, para preparar um lugar, uma casa. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: vocês tomaram uma decisão de me receber como o suficiente salvador da alma de vocês. Mas eu tenho uma coisa, aleluia, para dizer para vocês, que eu não vou ficar aqui na terra com vocês o tempo todo, porque aqui na terra não é o meu reino, aqui na terra não é a minha casa é no céu, o meu reino é no céu, e é para lá que eu vou voltar. Aleluia. De onde eu vim, eu vou voltar para a minha casa, para o meu reino, mas eu vou para lá preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês. E os discípulos, ouvindo estas palavras, criou uma confusão agora no coração. No entendimento deles, não conseguia compreender aquilo que Jesus estava ensinando. Nós estamos hoje aqui na terra, mas nós não somos daqui da terra. Jesus, quando ele fala para o seu discípulo que vai para o céu preparar um lugar, você tem que acreditar e tomar posse desta palavra, lendo as Escrituras Sagradas, que como Jesus falou para os discípulos, nós que fizemos uma aliança com Jesus, ele também preparou uma morada para nós no céu. Em breve, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia.
Eu já falei muitas vezes aqui e vou repetir nesta noite. Neste exato momento, tem pessoas no leito de hospitais, acidentes na via acontecendo, que essas pessoas são cristãos, confessaram Jesus como Salvador, e nesse exato momento, os anjos de Deus estão vindo buscar os filhos de Deus para levar para o céu. Existe a vinda de Jesus para aqueles que morrem ou enfermos, ou na idade, a morte sobrenatural que o ser humano deita para dormir. Essa é a morte que Deus tem preparado para todos nós, que nós deita, senta, está no ambiente e morreu. Isso é um arrebatamento naquele exato momento, a pessoa perde a vida. E Deus, Ele faz isso todo santo dia com a humanidade aqui na terra. Jesus está voltando para algumas pessoas a cada minuto ou segundo. Só que a Bíblia fala que vai ter uma grande volta, que todos os olhos vão ver, que é a volta de Jesus com arrebatamento para pegar a sua igreja, arrancar aqui desse mundo e levar para o céu. Só que para isso tudo acontecer, este arrebatamento, vai acontecer ainda alguns processos. Mas de toda forma que eu quero expressar para você nessa noite é que nós temos uma morada eterna, ou de salvação, ou de condenação. Quando Jesus fala assim, no versículo 6, Jesus, vou ler o 5, que diz: Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Eu vou abrir um parênteses aqui para perguntar para vocês. Vocês sabem como é a maneira de ser salvo? Quem sabe, levante sua mão. Me ajude. É uma ministração com a participação de vocês. Vocês sabem a maneira de receber a salvação? Fizeram essa pergunta para Jesus. Um dos seus discípulos, Tomé, falou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé estava andando com Jesus 3 anos e meio. Jesus pregava, ensinava para eles e a multidão. E uma coisa mais interessante, Jesus dormia, levantava em um ambiente aonde Tomé estava. Quem era para mais conhecer Jesus era Tomé, era o seu discípulo. E eles perguntam para Jesus: nós não sabemos o caminho, ensina-nos como ter esse caminho para chegar até o céu. Isso aqui, irmão, é algo de exortação para nós. Muitas das vezes, passamos a vida toda indo para a casa do Senhor, ouvindo pregação, ouvindo louvor, mas nós ainda não sabemos a maneira correta de ser salvo. Sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos as coisas deste mundo nos influenciar. Às vezes nós deixamos muita incredulidade, muitas coisas entrar em nosso coração e nós não temos mais, ou ficamos com dúvida da certeza se eu estou no lugar certo, se eu estou no lugar errado. E tem decisões em nossa vida que nós temos que tomar, aleluia, e nós não tomamos por causa
das dúvidas. E muitas das vezes essas dúvidas não nos dá a salvação porque nós não cremos em Jesus como Salvador, Clécio. Salvação, Jesus disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E no 17 ele fala, se crê em mim jamais será condenado, mas será salvo. Mas quem não crê já está condenado. A salvação é por crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E muitas das vezes nós cremos da maneira errada. Aqui é um copo descartável com a água nele. Aí você diz, eu creio que aqui no púlpito Abelardo colocou um copo descartável com água, porque eu estou vendo. Isso é crer. Isso é uma fé natural. Você crê, você tem fé porque você está vendo. Mas Jesus, Deus, Ele não quer de nós esse tipo de fé natural. Ele quer de nós uma fé sobrenatural. Fé é aquela fé que você tem a certeza e a convicção que o Espírito de Deus fala em seu coração que você vai ser salvo. Que se você morrer hoje, você vai para o céu, porque Jesus preparou uma morada para você. Isso é fé sobrenatural. E não apenas uma fé sobrenatural que você só crê se você tocar. Uma fé palpável. Toquei, eu estou vendo, eu acredito. Eu creio porque eu estou tocando. Essa forma de crer não nos dá salvação. Jesus quer de nós uma fé convicta, certeza. Eu estou na igreja na Laranjeira e eu creio na minha salvação, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Jesus perdoou todos os meus pecados. Pelas minhas obras eu vou para o inferno, mas por meio da obra de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu sou salvo. Não porque eu mereço, mas porque Jesus morreu por mim. A dívida que eu tinha no inferno, Ele pagou. Porque todos nós, aqueles que não tomaram uma decisão, tinham uma dívida com Satanás. Porque os nossos pecados, nós nos tornamos escravos do pecado. Mas essa célula, Jesus pagou por nós. Ele disse, tetelestai, quando morreu. Está consumado. Foi paga essa dívida. Para aqueles que tomaram a decisão de receber Jesus como Salvador. Então, Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos todos os dias e para a multidão de pessoas que ouvia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, os seus discípulos, por 3 anos e meio estando com Jesus, aleluia, não conseguiam entender e compreender isso, que Jesus é o caminho, a verdade, aleluia, e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não primeiro vier por mim. Aí às vezes nós estamos em alguma igreja que não pergunta quem quer receber Jesus como Salvador, porque em Romanos 9, que me fala a memória, diz, se com tua boca você confessa com fé que Jesus é o Filho de Deus e crê em seu coração, será salvo. Mas se não confessar, será condenado. Nós precisamos confessar com nossa boca, declarar para o Satanás
e falar para Deus: eu tenho Jesus como meu único Salvador. Aleluia. Isso é declaração de fé. Isso é certeza de uma decisão que você vai estar tomando para a sua vida. Não tem condição de um ser humano se salvar se não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E viver da maneira que a palavra de Deus lida, entendida, com os pequenas vírgulas, os pequenos detalhes, ser vivida para obter a salvação. Porque muitas das vezes tem denominações que aceitam o ser humano como ele é, concorda tudo como ele vive, porque quer ver uma igreja com muitas pessoas, mas não quer ver uma igreja santa, lavada e remida dos pecados pelo sangue do Cordeiro. Não quer ver. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas não como ovelha, mas como porcos, vivendo no lamaçal do pecado, vivendo na mentira, na fofoca, no adultério, na prostituição, na fornicação, na avareza, na luxúria, na gula, na idolatria. Tem vários tipos de pecado que a Bíblia condena e o ser humano está vivendo desta forma, mas as pessoas não estão pregando porque é uma palavra dura, é uma palavra que às vezes as pessoas não têm prazer, não têm desejo de voltar no culto, e muitas pessoas estão sendo enganadas e indo para o inferno por causa de palavras que dá coceira no ouvido, que gosta de ouvir. Deus quer de nós, de mim e de vocês, arrependimento. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa os pecados, alcança misericórdia. Misericórdia é algo muito interessante. É aquilo que você não merecia, que eu não merecia, mas as misericórdias do Senhor nos permite nós receber. Então, quando nós falamos de salvação, é algo muito poderoso. E nós precisamos orar, pedir a Deus sabedoria para arrancar do nosso coração a incredulidade, arrancar do nosso coração todas as dúvidas, todos os pensamentos. Será se eu estou no lugar certo? Um diz uma coisa, outro diz outra, e eu não tenho a certeza. Sabe quem estava fazendo isso? É o diabo, colocando dúvida, maus pensamentos em nossos corações. Por quê? Ele não está feliz com você vindo ao culto, com você ouvindo essa palavra. Ele não está contente. A vontade dele é de lhe matar. A vontade dele é de me destruir, me engolir vivo. A palavra de Deus diz isso. Mas por que ele não faz isso? Porque em nossa volta, aqui tem anjo com espada de fogo, nos protegendo, nos guardando, porque Deus é bom. Aleluia. Mas a vontade do diabo é que nós morra aqui mesmo. Mas Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Contra Deus não há ninguém. Que a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus. Então o inimigo fala: vou tocar. Deus diz: você quer decente? Vai embora. Ele vai embora. Mas a vontade do inimigo é nos destruir, é nos matar. Porque ele matando o ser humano no pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem morre no pecado, no erro, ele vai ser condenado ao castigo eterno. Porque é o salário do pecado. Eu lhe digo para você, como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se este evangelho que eu estou vivendo fosse um evangelho de enganação, eu não estaria aqui. Eu falo isso porque Jesus ama vocês, eu amo vocês, e para onde eu quero ir, eu quero que vocês vá também. Por isso eu estou falando dessa forma, expressando com vocês uma mera realidade. Porque salvação, irmãos, só tem por meio de Jesus. Não adianta nós pensar, porque tem 20, 30 anos na igreja, já está salvo. Isso, o tempo não diz prazo de salvação. O que diz prazo de salvação é a fé, reconhecendo que Jesus morreu em nosso lugar, e agora eu vivo conforme a palavra de Deus. Paulo diz aos Coríntios que quem roubava não roube mais, aceitando Jesus. Quem matava, não mate mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem vivia na lascívia, na luxúria, não viva mais. Quem vivia na porfia, na lascívia, roupas que seduz, coisas que vai fazer o outro a desejar, pecar, não viva assim mais. Paulo é categórico em explicar detalhes por detalhes como um cristão deve viver. Só que quando a gente está afundado no pecado, no erro, nós não conseguimos enxergar estas palavras, este pensamento que Deus quer de nós. Porque o pecado nos cega, nós fica como uma venda em nossos olhos. Beber é pecado. Ah, não. A Bíblia não condena. A Bíblia não condena beber de fato. Mas quando você se embriaga, você já começa a desejar e pensar as coisas além daquilo que não é seu. Sem beber, Satanás já implanta em nossos corações. Ó, que mulher bonita, ó, que homem bonito, ó, que casa, ai, se aquilo fosse meu. Isso é tudo aí, quando a gente quer algo que não é nosso, é desejo. Quando o ser humano agora está embriagado, aí que é mais desejo ainda, porque não está consciente daquilo. E Paulo diz mais: não se embriagai-vos com vinho, nem com nenhuma bebida fermentada, mas se enchei-vos do Espírito de Deus, que excede todo entendimento. Precisamos orar, precisamos buscar do Senhor, viver aquilo da maneira que agrada a Deus. Você tem que entender que muitas das vezes as pessoas, vou falar direcionada nesta noite para o meu irmão Clécio, da maneira como sua mãe viveu, da forma como ela lhe tratou, lhe cuidou, lhe direcionou, como também a nossa irmã Edna e a irmã dela aqui, que ela é Elza, né? E está sua mãe Budiga, a forma como ela tem vivido, tem ensinado e tem ouvido a palavra de Deus. Você, que é sua avó, sua esposa viu também, vê a índole, o caráter, a maneira. Tem coisas que o ser humano mesmo na presença até peca, até erra. E às vezes acaba gerando para nós escândalo. Mas a Bíblia diz: ai daquele de quem vem o escândalo. Ai de mim se eu pecar e ser escândalo para vocês. Porque vocês vão dizer: ó, pastor pecou. Jesus disse que é melhor que eu bote uma corda em meu pescoço e me lance ao fundo do mar, do que vir o escândalo de quem é um cristão. A responsabilidade de servir a Deus é algo sério. Nós temos que, já somos cristãos, ser honesto e ser sincero, para as pessoas olhar para o outro e dizer: um dia eu vou ser crente como irmã fulano, como irmão Beltrano. E tem muita gente em nosso meio se contaminando e deixando a desejar com pequenas coisas. Mágoa no coração, desamizade, intrigas, contenda. A Bíblia diz que quem não perdoa o seu próximo aqui na terra, Deus não perdoa lá no céu. Eu posso passar 1000 anos na igreja.
Se eu não perdoar quem eu tenho de perdoar, eu não sou salvo. Então nós temos que viver a palavra de Deus e entender. Jesus foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. A pior morte que tinha naquela época era de malfeitor. Morrer na cruz, era ladrão, homicida. Jesus morreu todo rasgado, tomando várias chicotadas. Ele poderia mandar os anjos e dizer: Pai, mata todo mundo. Mas ele disse: Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que faz. E os profetas, vou falar do profeta Isaías, pregando a palavra de Deus. Um homem como eu, como você, sabe como ele morreu? Deitado em uma mesa de tauba e passaram um serrote no meio. Serraram no meio vivo por pregar a palavra de Deus. Por falar que o que é certo, o que é errado é errado. Serraram o profeta no meio. Como a gente, Clécio, pega uma porta e serra para entrar no padrão de encaixar na madeira na parede da casa. Serraram o homem no meio. Não por viver roubando, nem assassinando. Porque quando alguém morre por viver matando, roubando, você não era ladrão. Mas um justo, um homem íntegro, que não pecava como a humanidade está pecando, morrer dessa forma é um escândalo. Só que por amor a Cristo, por amor a Deus, ele passou por isso. E nós que estamos aqui, pela palavra de Deus, se acontecer isso amanhã, aqui em Coité, pela palavra, Jesus fala que aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Mas os que me negarem, será condenado. Nós podemos passar por isso amanhã. Decretar uma nova lei, como já tem na China, na Coreia do Norte, que se pregar a palavra de Deus é morto, é cerrado ao meio. E as pessoas estão pregando. No Cazaquistão, no país lá fora, pessoas estão morrendo fuziladas neste momento por pregar a palavra de Deus. E nós, às vezes, temos toda a liberdade de servir a Cristo com alegria. E nós, às vezes, dizemos: hoje não. Hoje não. Mas um dia pode ser tarde. Tem muitos vídeos na internet. Pessoas que viveram o tempo todinho fazendo